O culto de Jonestown foi um evento carregado de muitos mistérios e que chocou o mundo no final da década de 1970. Considerado o maior suicídio em massa da era moderna, o ritual ocorrido em 1978 resultou na morte de mais de 900 pessoas. No vídeo de hoje, relembre, e se você não conhece, veja um pequeno resumo deste caso complexo e cheio de detalhes assustadores que abalou o mundo na época. Mas antes de começar, seja bem-vindo. Se você chegou neste canal e gosta de mistérios e casos sem explicação, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui falamos sobre casos carregados de mistérios. Antes de falar sobre o ritual praticado que tirou a vida de centenas de pessoas, vamos resumir um pouco a vida do homem que foi o principal responsável por tudo aquilo. James Warren Jones nasceu em 31 de maio de 1931, no condado de Randolph, nos Estados Unidos. Ainda criança, ele começou a participar de cultos em igrejas protestantes dos Estados Unidos e foi criando uma afinidade com o pentecostalismo. Jim Jones, como era popularmente conhecido, passava por problemas familiares recorrentes e encontrou na igreja uma maneira de lidar com as dificuldades da vida. Assim, ele começou a ter o desejo de pregar para grandes multidões, e isso o fez acompanhar os líderes das igrejas que ele frequentava. Na década de 1950, ele participou de movimentos pentecostais conhecidos como Latter Rain, um movimento cristão que surgiu após a Segunda Guerra liderado por Billy Graham, assim como também um movimento cristão protestante conhecido como Reavivamento da Cura. Participando de muitas reuniões, Jones percebeu seu potencial e foi conquistando a confiança das pessoas que passaram a segui-lo. Foi então que em 1955, na capital Indianápolis, ele fundou uma organização que posteriormente foi chamada de Templo do Povo. Até que em 1956, Jones começou a ser influenciado pelos ideais do Father Divine, que traduzido em português ficaria algo como Pai Divino. Ele foi o responsável por fundar o movimento de Missão Internacional de Paz, e era reverenciado como um deus por seus seguidores. Ele foi um dos principais responsáveis pelo início da luta pelos direitos civis dos americanos, e Jones passou a seguir e pregar seus ideais. Mas o que parecia ser apenas a mobilização de pessoas bem-intencionadas lutando por direitos iguais para todos e interessadas em ajudar o próximo, foi tomando um rumo bizarro com o passar do tempo. Em 1965, Jones mudou a sede do seu templo para São Francisco, na Califórnia. Foi então que ele começou a se envolver com políticos da Califórnia, e estes envolvimentos foram trazendo uma mudança de filosofia da seita. Depois das novas alianças, ele foi ganhando mais poder na sociedade, até que começaram a surgir relatos de que Jones estava usando este poder de forma abusiva com seus seguidores. Ele começou a pregar um tipo de anticapitalismo, algo que ele chamou de socialismo apostólico. Agora, sua seita com mais de 3.000 seguidores vivia um estilo de vida comunitário, entregando tudo o que tinham e vivendo para o bem daquele grupo. Jones, por sua vez, foi se tornando cada vez mais controlador, e os relatos de que ele estava se tornando autoritário só aumentavam. Quando viu que estava perdendo apoio político, pois a mídia o pressionava por conta de suas atitudes, Jones decidiu mudar a sede da sua comunidade para a Guiana. Foi então que, em 1974, ele ordenou que construíssem uma nova comunidade no meio da selva, que foi popularmente chamada de Jonestown. Jones simplesmente obrigou seus seguidores a irem para a Guiana para ficar lá com ele. Ele dizia que estava construindo um paraíso socialista livre da opressão do governo americano. E a partir deste momento, o rumo deste caso foi caminhando para uma direção sem volta. Em 1978, começaram a surgir relatos de que pessoas estavam sendo mantidas presas na comunidade contra a sua vontade. Estas eram as pessoas que supostamente desertaram da seita e passaram a ser tratadas como traidoras. Depois de várias denúncias, o representante da delegação dos Estados Unidos, Leo Ryan, foi com uma comitiva com autorização do Congresso para a Guiana investigar sobre os rumores que estavam circulando. O grupo até foi bem recebido, mas no dia 18 de novembro, eles foram assassinados em Jonestown quando descobriram o que estava acontecendo lá, e tudo isto resultou em uma catástrofe de dimensão talvez nunca antes imaginada. Após a morte de Ryan e sua comitiva, Jones organizou um verdadeiro massacre com seus seguidores, resultando na morte de mais de 900 pessoas. Este foi considerado o maior ataque terrorista contra cidadãos americanos na época, sendo superado apenas pelo 11 de setembro. O líder da seita era fanático pelo socialismo e venerava as nações como China e União Soviética, então ele fez tudo aquilo com esperança de que algum desses países o desse refúgio. Mas diferente do esperado por Jones, a União Soviética negou qualquer ajuda para a comunidade, e isto gerou um verdadeiro caos.
Eles agora estavam sem qualquer apoio, e era apenas questão de tempo até o governo americano tomar uma decisão drástica contra o grupo. Foi então que Jones convenceu todo mundo a participar de uma espécie de ritual que acabaria ceifando a vida de todos. Obviamente vou precisar censurar algumas imagens para evitar problemas no canal, mas se você quiser ver sem a censura, é só pesquisar que vai achar. Na descrição também estão as fontes utilizadas no vídeo. Por lá, você também encontra alguma coisa. Naquele mesmo dia, Jones reuniu toda a comunidade e pregou um sermão para eles. Com medo do que o governo americano poderia fazer, os convenceu a fazer o que ele chamou de suicídio revolucionário. Pouco tempo depois, o FBI recuperou um áudio de tudo o que aconteceu durante o ritual macabro que Jones protagonizou. No áudio de 45 minutos, Jones dizia que havia negociado com a União Soviética para eles darem refúgio para seu grupo. Porém, a União Soviética voltou atrás no suposto acordo após o assassinato do diplomata americano, e eles não seriam mais protegidos. O discurso de Jones era de que eles seriam torturados cruelmente e mortos junto com seus filhos, e esta não seria a maneira de pessoas comunistas ou socialistas morrerem. Assim ele conseguiu controlar a histeria causada nas pessoas, dizendo frases como: "Não tenha medo de morrer. A morte é apenas a passagem para outro plano." No final do áudio ele conclui: "Nós não cometeremos suicídio, cometeremos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano." Então as pessoas foram convencidas a tomarem suco de uva com cianeto e outras substâncias sedativas. A intoxicação por cianeto é uma das mais letais que existem. Obviamente alguns se opuseram a esta decisão, mas poucos conseguiram escapar daquele destino trágico. No relato dos sobreviventes, eles contaram que as crianças foram as primeiras que tomaram a bebida. No total, 304 crianças foram vítimas da seita naquele dia. As famílias foram orientadas por Jones a tomarem a bebida, deitarem juntos e esperar. Os sobreviventes que conseguiram escapar também contaram que tinham pessoas armadas acatando as ordens de Jones, oprimindo todos aqueles que demonstravam se opor àquela decisão. No total, 918 pessoas morreram naquele suposto ritual. O que se sabe é que eles ensaiavam este ato frequentemente em suas reuniões, algo que eles chamavam de noites brancas. E foi isso que facilitou o sucesso do plano de Jones. As pessoas já sabiam o que deveriam fazer. Apesar do caso ser tratado como suicídio coletivo, muitas evidências apontam que seja o caso de um massacre em proporções extraordinárias. O primeiro médico que chegou no local afirmou que 83 dos 100 corpos que ele examinou tinham perfurações de agulha nas costas, o que indicava que foram mortos contra sua vontade. Outros sobreviventes também relataram que foram caçados na floresta por integrantes da seita que estavam armados. Já Jones foi encontrado morto em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça. Seu corpo também tinha altos níveis de uma substância tóxica, e tudo indica que ele se suicidou. Tratado por muitos como um homem exemplar, Jim Jones usava a religião só de fachada para conseguir realizar seus desejos pessoais. Desde o início das suas atividades, haviam vários indícios de um charlatanismo que o fez ser acompanhado por uma multidão. Fascinado pelas doutrinas sociais, no auge da sua juventude, ele estudou sobre a vida de pessoas como Hitler, Stalin, Gandhi e Karl Marx. Ele chegou a dizer para sua esposa que o líder comunista Mao Tse-tung era o seu herói. Sua infância também foi problemática. Era considerado um menino de poucos amigos e que tinha problemas frequentes com seu comportamento, demonstrando ser alguém que causaria problemas em um futuro próximo. Mas uma das grandes incógnitas deste caso é o que se passava na mente deste homem e como ele conseguiu tanta influência para fazer tudo o que fez. Algumas teorias da conspiração também foram levantadas para tentar explicar o ocorrido. Uma delas sugeria que tudo se tratava de um experimento da CIA sendo colocado em prática. Existiam algumas evidências que podiam fazer as pessoas considerarem esta hipótese. Supostamente, um experimento conhecido como Projeto MK-Ultra estava sendo colocado em prática. O MK-Ultra surgiu na Guerra Fria e estudava possibilidades de conseguir fazer uma espécie de lavagem cerebral através de métodos ilegais, como torturas e uso de drogas psicoativas. A hipótese era de que a criação do Templo do Povo seria uma forma de colocar este experimento em prática. E ganhou força quando as pessoas perceberam que as autoridades americanas fizeram vista grossa em algumas ações do grupo liderado por Jones. Em alguns momentos até parecia ter apoio das autoridades, mas isto nunca foi provado. Não se sabe se Jim Jones era apenas um psicopata louco que conseguiu fazer tudo o que queria, ou se realmente foi algum experimento secreto organizado por alguém. Isto talvez nunca saberemos. Este caso é muito rico em detalhes devido à quantidade de pessoas envolvidas, e se eu fosse contar tudo por aqui,
daria muito tempo de vídeo. Como esta não é a intenção, eu vou deixar na descrição alguns links de artigos e documentários que vão te dar mais detalhes sobre o caso. Se tiver interesse, é só dar uma olhada. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal para conhecer casos como este.